Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender aí da hora que você está me assistindo. Estamos aqui iniciando essa aula de ética voltada para a OAB e, infelizmente, acaba sendo uma disciplina negligenciada durante o curso, mas, quando chega nesse momento, é a disciplina mais importante que você tem para conseguir essa aprovação com menos sofrimento. Vamos começar aqui resolvendo algumas questões que eu separei para você, baseada no percentual do que mais vem sendo cobrado, tá? Essa primeira questão aí, ela trata da temática de honorários advocatícios. E é o seguinte: Tereza Silva, advogada, atuante na área criminal, tem como clientes Luiz, acusado de tráfico ilícito de drogas, e Roberto, acusado de crimes contra o sistema financeiro nacional. Após serem proferidas decisões judiciais que determinam o bloqueio universal dos patrimônios de Roberto, Tereza se indaga a respeito dos meios disponíveis para obter os valores necessários ao reembolso de gastos com a defesa e ao recebimento de honorários desses clientes. Sobre esse assunto, é correto concluir que essas 4 alternativas aí, elas tratam da questão dessa liberação dentro desses bens bloqueados, enfim. E como é que a gente pode responder? O que é que aborda? É uma questão que vai exigir de você o conhecimento acerca dessa temática, que está regulamentada no Estatuto da Ordem, que é a Lei 8.906 de 94, e a partir dela tem-se o seguinte: letra A, garantir-se-á a Tereza a liberação de 20% dos bens bloqueados de Luiz para o fim de reembolso de gastos com a defesa, vedado o recebimento dos honorários. Essa alternativa está errada. Porque, no caso, em regra, poderia haver esse bloqueio para o advogado ter garantido o pagamento. Mas trata-se de crime de tráfico de drogas. Portanto, essa liberação ela não vai ser garantida. Isso aí em conformidade com o artigo 24A, tá, do Estatuto. E diz o seguinte: no caso de bloqueio universal do patrimônio do cliente por decisão judicial, garantir-se-á ao advogado a liberação de até 20% dos bloqueados para fins de recebimento de honorários e reembolso de gastos com a defesa, ressalvadas as causas relacionadas aos crimes previstos na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. E aí você observa também que diz o artigo 243 da Constituição Federal. Portanto, essa letra A está errada. A letra B está correta. A letra B diz aí: garantir-se-á a Tereza a liberação de 20% dos bens bloqueados de Roberto para o fim de reembolso de gastos com a defesa e o recebimento de honorários. Então, também pela questão da aplicação da regra do artigo 24A, tá certo? Desse estatuto. Então, correta a letra B. Letra C, Tereza poderá optar pela venda de Luiz, pela venda de bens de Luiz em asta pública para o reembolso de gastos à defesa, o que também está errado, porque não tem essa previsão aí na legislação. Bom? E a letra D, Tereza não poderá realizar a adjudicação de bens de Roberto para satisfação dos honorários devidos. Também está errada, porque há, sim, essa previsão de adjudicação em conformidade com o artigo 24A, parágrafo 4º, que diz: nos demais casos,
o advogado poderá optar pela adjudicação do próprio bem ou por sua venda em asta pública para satisfação dos honorários devidos. Então, acertada está a letra B, certo? Essa temática vem sendo cobrada nos últimos exames como um percentual relativamente expressivo. Não deixe de dar uma conferida, tá? Segunda questão, trata dos direitos e prerrogativas do advogado. Maria, advogada, regularmente inscrita na OAB, encontra-se gestante. Em razão de sua condição, Maria tem direitos específicos previstos no Estatuto da Advocacia e da OAB. Assinale a opção que apresenta corretamente um desses direitos. Então, o que é que essa questão ela vai exigir? Também o conhecimento acerca dos direitos da advogada gestante, que estão previstos também no Estatuto, Lei 8.906 de 94, tá? Letra A, diz aí, durante a gravidez, ela terá direito a uma vaga garantida nas garagens dos fóruns de todos os tribunais. Está correta a letra A, que diz aí, durante a gravidez, ela terá direito a uma vaga garantida nas garagens dos fóruns de todos os tribunais, conforme previsão do artigo 7º-A, a linha B do inciso 1º, tá certo? Então, certa a letra A. Letra B. Durante a gravidez, ela terá preferência na realização das audiências a serem realizadas no dia, independentemente de comprovação de sua condição. Veja só, aí está errado, porque ela tem sim essa preferência na realização das audiências. Agora, deve-se comprovar essa condição conforme previsto no artigo 7º-A, inciso 3º, tá? Letra C. Após a luz, ela terá direito à suspensão dos prazos processuais por 60 dias, contados a partir da data do parto, se for a única patrona da causa. Essa letra C, ela está errada porque tem sim essa suspensão, mas é de 30 dias e não de 60 dias, conforme previsão do artigo 7º-A, inciso 4º, parágrafo 3º, tá? Letra D. Após dar à luz, ela terá preferência na ordem das sustentações orais, mediante comprovação da sua condição, pelo período de 90 dias contados a partir da data do parto. Essa também está errada, porque ela tem sim essa preferência na ordem das sustentações orais, mediante comprovação da sua condição, pelo período de 120 dias, conforme previsão do artigo 7º-A, inciso 3º, parágrafo 2º do Estatuto, tá? E aí você olha também a questão do artigo 392 da CLT, que diz aí que a empregada gestante tem direito à licença maternidade de 100 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Então, cumula os dois, tá? Vamos passar agora à terceira questão. Temática super importante e atual, a questão da publicidade. Não esquece de dar uma olhada nisso. A questão diz o seguinte: uma sociedade de advogados decidiu patrocinar a realização de um evento sob o formato de um congresso em certo hotel de lazer do tipo resort, que conta com a área de conferências, com o explícito fim de publicidade de suas atividades profissionais. Considerando a forma de publicidade escolhida, assinale a afirmativa correta. Então, a alternativa A não é autorizada, independentemente de quem seja o público convidado para o evento, tendo em vista o local escolhido. Todavia, se o congresso fosse realizado em um local diverso do hotel selecionado, seria admitido o seu patrocínio como meio de publicidade. Alternativa incorreta, porque fica adstrito a clientes e interessados no meio jurídico, os termos do artigo 45 do Código de Ética na parte final do artigo, tá? Letra B. É admitida desde
que os participantes sejam apenas integrantes da sociedade de advogados, funcionários ou clientes. Alternativa incorreta também, pois admite não somente integrantes, funcionários ou clientes, podendo participar interessados do meio jurídico, nos termos também do artigo 45 do Código de Ética, parte final. Letra C. É autorizada, sendo admitida a participação de clientes da sociedade de advogados e de interessados no meio jurídico. Então, a alternativa é a alternativa correta, conforme também previsão do artigo 45 do Código de Ética na parte final. E a letra D não é autorizada, independentemente de quem seja o público convidado para o evento ou do local onde realizado. E incorreta também, pois são permitidos o patrocínio de eventos ou publicações de caráter científico ou cultural como forma de publicidade, assim como divulgação de boletim, enfim. Isso também nos termos do artigo 45 do Código de Ética, tá? Essa questão, ela teve aí um certo impasse acerca de qual seria a resposta correta. Houve uma tentativa de anulação da questão, mas sem sucesso, até porque, de fato, a gente consegue encontrar, quando a gente vai resolver uma prova de marcação de alternativas, a gente precisa considerar a melhor alternativa. Nem sempre essa melhor alternativa, ela está 100% em consonância com o ipsis da legislação, mas a gente tem condição de procurar essa alternativa melhor responda ao que está sendo perguntado. E, no caso dessa questão, realmente houve esse impasse, houve uma tentativa de anulação da questão, mas eu vejo como viável encontrar essa resposta aí, letra C, e a alternativa ela não foi anulada, tá? No final das contas, ela ficou valendo normalmente. Na quarta questão que eu trouxe para vocês, a gente tem aí a temática também de suma importância, vem sendo constantemente e reiteradamente cobrada, que é das infrações e sanções disciplinares. A questão traz o seguinte: Laura, advogada inscrita na OAB, atua na defesa de Amanda em processo criminal. Pessoalmente convicta da inocência de Amanda, Laura elaborou recurso em que transcreveu seletivamente partes dos dados de tribunais superiores, deturpando o seu teor com o objetivo de iludir o juiz da causa. Verificada tal infração disciplinar, instaura-se o processo administrativo para apurá-la. Laura não é reincidente, nem recebeu punição disciplinar anterior. Também não está presente qualquer circunstância agravante. Dadas essas circunstâncias, Laura estará sujeita a quê? Qual vai ser o tipo de Laura? Letra A. A interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 12 meses. Veja só, essa alternativa a letra A, ela está errada. E a gente não tem que falar em interdição do exercício profissional nesse caso, pois esse tipo de infração não está sujeito à suspensão, mas sim à censura, tá? Isso de acordo com as previsões da Lei 8.906. Então, letra A já errada. Letra B. A censura, que poderá ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro em seus assentamentos. Correta, letra B. Constitui uma infração disciplinar deturpar o teor de dispositivo de lei, citação doutrinária, julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa, em conformidade com o artigo 34, inciso 14 do Estatuto. A sanção para esse tipo de
infração, como eu já tinha dito, é a censura, e tem aí a previsão no artigo 36, inciso 1º, também da Lei 8.900, tá? Continuando aí, a letra C, a multa variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu sexto. Está errada, porque a multa ela é variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo. É aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes, conforme você lê no artigo 39 do Estatuto. Então, no caso aqui em questão, ela não é reincidente nem recebeu punição disciplinar anteriormente. Também como não há agravante, então seria inaplicável aí a multa nesse caso. E a letra D, ao impedimento de exercer o mandato profissional. Errada também, porque a Lara não está sujeita a impedimento para exercer o mandato, pois fica impedido de exercer o mandato profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. E o caso em questão, ele não se aplica a esse tipo de sanções, tá? Enfim, alternativa letra B, e dá uma olhada que isso vem sendo cobrado com muita recorrência. Vale a pena conferir essa temática, certo? Então, seguindo aqui a quinta questão, que tem aí a temática do processo na OAB, processo disciplinar e recursos. Temática também relevante para a prova. A questão diz a diretoria de certa subseção da OAB emitiu decisão no âmbito de suas atribuições. E resignados, os interessados desejavam manejar recurso em face de tal decisão. Sobre a hipótese, assinale a afirmativa correta. Então, a alternativa A, a competência privativa para julgar em grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção é do Conselho Federal da OAB. Alternativa incorreta. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas pelo presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, em conformidade com o artigo 76 do Estatuto. Letra B. A competência privativa para julgar em grau de recurso questão decidida pela diretoria da subseção é do presidente do Conselho Seccional, respectivo da OAB. Questão alternativa também está errada. Compete privativamente ao Conselho Seccional julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelo presidente, sua diretoria, Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções da Caixa de Assistência dos Advogados, em conformidade com o artigo 58, inciso 3º do Estatuto de Lei direto. Tá? Alternativa C. A competência privativa para julgar em grau de recurso questão decidida pela diretoria da subseção é do Conselho Seccional respectivo da OAB. Alternativa correta. Então, letra C. De acordo com o que a gente já acabou de ver, que a autoridade competente é o Conselho Seccional. E a alternativa letra D, a decisão proferida pela diretoria da subseção é irrecorrível. Errada também. Das decisões tomadas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções da Caixa de Assistência dos Advogados, cabe recurso ao respectivo Conselho Seccional. Tá bom? Eu também já tinha visto. Então, não esquece de dar uma olhada nessa temática que é de suma importância. Chegamos aqui à metade da aula. Deixa eu dar uma palavrinha com vocês, só reforçando qual seria a melhor estratégia para que você consiga acertar o maior número de questões dessa disciplina que representa 20% da sua prova. Não esquece de pegar as principais legislações pertinentes à disciplina e dar uma lida de preferência na véspera da prova. Como vocês conseguem perceber, ao longo do que a gente falou até aqui,
é pura letra de lei. Você não tem que se dar o trabalho nem de pensar muito agora, você precisa memorizar. É uma disciplina onde cabe uma memorização talvez assim um pouquinho maior do que as demais e uma memorização necessária, porque você está aí falando, eu estou falando para você estudar de véspera, dar uma lida na véspera, para poder ficar mais fresco na tua memória. Então, assim, pura letra de lei. Se você já estudou durante o curso, ótimo. Se você vai ver pela primeira vez, na véspera da prova, faz muita atenção, dá uma lida no resumo, dá uma lida na legislação com calma. É a disciplina que você vai estudar na véspera da sua prova. Você estuda tudo com antecedência. Mas, repito, na véspera da sua prova, você vai se dedicar a a disciplina mais simples e que pode te garantir um número de acertos específico para que você consiga o objetivo, que é a aprovação, tá? Então, não esquece dessa dica, é uma dica preciosa, certo? Então, continuar aqui, a gente agora vai para a sexta questão. A sexta questão tem a temática aí da ética do advogado. O advogado João ajuizou uma lide temerária em favor de seu cliente Flávio. Sobre a responsabilidade de João, assinale a afirmativa correta. Letra A. João será solidariamente responsável com Flávio apenas se provado conluio para lesar a parte contrária. Essa alternativa aí já é a... Eu passei a questão. Essa alternativa já é a alternativa correta. Por quê? No que diz respeito a essa questão da ética do advogado, é ele responsável pelos atos que, no exercício profissional, ele praticar com dolo ou culpa. Então, no caso de uma lide temerária, o advogado ele vai ser, sim, solidariamente responsável com seu cliente, agora, desde que coligado com ele, para lesar essa parte contrária, o que vai ser apurado numa ação própria, de acordo com o que diz o artigo 32, parágrafo único do Estatuto. Tá? Então, letra A, corretíssima. Letra B. João será solidariamente responsável com Flávio, independentemente de prova de conluio para lesar a parte contrária. Essa alternativa está, gente, para ser solidariamente responsável, é necessário que haja, repito, prova do conluio para lesar a parte contrária, provas essas que serão apuradas em ação própria. Letra C. João será responsável subsidiariamente a Flávio apenas se provado conluio para lesar a parte contrária. Errada. A responsabilidade será solidária se provado conluio para lesar a parte contrária. E a letra D. Flávio será responsabilizado subsidiariamente a João, independentemente de prova de conluio para lesar a parte contrária. Errada também. A responsabilidade será solidária e dependerá da prova de conluio às partes. Então, fica aí a dica de também dar uma analisada na temática da ética do advogado. Certo? Sétima questão. Da inscrição do advogado na OAB, do estágio e da identidade profissional. Antônio, brasileiro, formou-se em Direito em uma renomada universidade de certo país da América do Sul. Lá, conheceu e casou-se com uma nacional daquele país, Ana, que também se formou em Direito na mencionada universidade. Já graduados, Ana e Antônio decidiram mudar-se para o Brasil e exercer a advocacia em Minas Gerais, uma vez que se especializaram em determinado ramo do direito, em que há bastante similitude com o direito do país de origem de Ana. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então, diz aí, letra A. É vedado a Ana
o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório, como consultora em direito internacional, se não cursar novamente a graduação no nosso país. Antônio, em via diversa, poderá inscrever-se como advogado desde que prove seu título de graduação, obtido na universidade estrangeira, que este seja revalidado e que seja aprovado no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Então, para que você resolva essa questão, vai requerer o conhecimento acerca do Estatuto da OAB, tá? Mais precisamente dessa parte da inscrição de advogado nos quadros da OAB. E por isso, a letra A, de acordo com essa legislação, está errada. Porque Ana e Antônio não precisaram cursar a graduação novamente no Brasil. Ambos devem ter o curso revalidado no país onde eles querem exercer a advocacia, tá bom? Letra B. Tanto Ana quanto Antônio poderão inscrever-se como advogados desde que provem seus títulos de graduação obtidos na universidade estrangeira, que estes sejam revalidados e que eles sejam aprovados no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Correta. Quais os requisitos necessários para inscrição como advogado, de acordo com o artigo 8º do Estatuto? Capacidade civil, diploma ou certidão de graduação em Direito, obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro, e aprovação em exame de ordem, não exercer atividade incompatível com a advocacia, idoneidade moral, prestar compromisso perante o Conselho. O estrangeiro ou o brasileiro, quando não graduado em Direito no Brasil, deve fazer prova de título de graduação obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos no artigo 8º. Então, desse modo, basta que Antônio e Ana revalidem esse diploma e sejam aprovados no exame da ordem, tá? Então, a alternativa B está correta. Continuando, a alternativa C. É vedado a Ana o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório, como consultora em direito internacional, se não cursar novamente a graduação no nosso país. Antônio poderá inscrever-se como advogado desde que prove seu título de graduação, obtido na universidade estrangeira, independentemente de revalidação, e que seja aprovado no exame de ordem, cumpridos os demais requisitos legais. Então, essa alternativa está errada, porque Ana poderá sim exercer essa advocacia no Brasil, desde que presentes os requisitos já expostos, tá? E a letra D, é vedado a Ana e a Antônio o exercício da advocacia no Brasil, salvo a título precatório, como consultores no direito estrangeiro, se não cursarem novamente a graduação no nosso país. Então, é errada, porque a gente já viu que não é necessário esse curso de nova graduação aqui no país. Olha? Então, assim, 7ª questão, dá uma olhada nessa temática extremamente relevante. Aqui a gente tem 10 questões, entenderem aí uma coisa foi feita. A gente tem aí, mais ou menos, eu poderia dizer 10% de importância de cada uma para você fechar 10 questões. Então, por ordem de importância, diria que essas 10 temáticas, elas poderiam fazer os 100% que seria uma prova da OAB dentro do que vem sendo cobrado e abordado nesses últimos anos, tá? Então, eu dividiria aqui por ordem de importância uns 10% para cada temática. Então, não deixa de olhar nada do que está aqui. Agora, se você tiver tempo, faz como eu digo. Olha a legislação toda e dá uma lida no resumo todo, capa a capa. Tá? Então, vamos continuar aqui. 8ª questão. Nessa 8ª questão, a temática trata do Conselho Seccional da OAB, da subseção e da Caixa de Assistência dos Advogados, tá? Vamos ver aqui a questão. O advogado
Cauã Silva foi presidente de certo conselho seccional da OAB, tendo seu mandato se encerrado há mais de uma década. Desde então, embora tenha permanecido como aguerrido defensor das prerrogativas e dos direitos dos advogados, Cauã não mais concorreu a nenhum cargo na OAB. Considerando a situação hipotética narrada, assinale a afirmativa correta. Letra A. Cauã, quando cessado seu mandato, deixou de integrar o Conselho Seccional da OAB. A resposta está errada. O Conselho Seccional se compõe de conselheiros em número proporcional aos seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. Ainda são membros honorários vitalícios seus ex-presidentes, somente com direito à voz em suas sessões, em conformidade com a previsão do artigo 56, parágrafo 1º do Estatuto, tá? Então, a alternativa A está errada. Letra B. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional da OAB, mas não tem direito de voto ou de voz nas sessões. Errada também. Cauã, ele vai ter direito de voz nas sessões, tá? Letra C. Cauã é ainda membro honorário do Conselho Seccional da OAB e o será de forma vitalícia, tendo, contudo, apenas direito de voz nas sessões. Perfeita. Alternativa C. Conforme a gente já viu aí, alternativa A, tá? E letra D. Cauã permanece como membro honorário do Conselho Seccional da OAB, a quem são conferidos os direitos a voz e voto nas sessões. Letra D errada, porque como a gente já viu, ele não tem direito de voto. E prosseguindo. Nona questão. A nona questão traz aí a temática da sociedade de advogados. Antônio, economista sem formação jurídica, e Pedro, advogado, ambos estudiosos da análise econômica do direito, desejam constituir sociedade de advogados que também fornecerá aos seus clientes serviços de consultoria na área econômica. Ao analisar a possibilidade de registro desse empreendimento, que consideram inovador, Antônio e Pedro concluíram corretamente que a alternativa A poderá ser efetivado, já que é permitido o registro nos cartórios de registro civil e pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Alternativa incorreta, tá? Não poderá ser efetivada a sociedade de advogados, conforme a gente vai ver nas outras alternativas, e é proibido o registro de cartórios de registro civil de pessoas jurídicas nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia, de acordo com o artigo 16, parágrafo 3º. Tá? Alternativa B. Não poderá ser efetivado, já que somente são admitidas a registro as sociedades de advogados que explorem ciências sociais complementares à advocacia. Errada também. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que realizem atividades estranhas à advocacia, isso em conformidade com o artigo 16, caput, estatuto também. Letra C. Poderá ser efetivado desde que a razão social tenha o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade. É errada também. Porque o registro da sociedade de advogados não vai poder ser efetivado
No entanto, a segunda parte da alternativa ela estaria correta, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto, que diz o seguinte: a razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Alternativa D. Não poderá ser efetivado, já que não são admitidas a registro as sociedades de advogados que incluam como sócio pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. A alternativa correta seria a letra D. Porque, conforme se lê no artigo 16, caput, do referido diploma, que é o estatuto, tá? Não vão ser admitidas a registro, nem pode acionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Olha? Então, encerra aí mais uma questão. E seguimos para a última questão dessa aula, que é a respeito das incompatibilidades e impedimentos. A questão traz o seguinte: Carlos é aluno do primeiro período do curso de Direito. Vinícius é bacharel em Direito e ainda não realizou o exame da ordem. Fernanda é advogada inscrita na OAB. Todos eles são aprovados em concurso público realizado por Tribunal de Justiça para o preenchimento de vagas de técnicos judiciários. Após a investidura de Carlos, Fernanda dá o cargo efetivo. E, enquanto permanecer em atividade, é correto afirmar que, vejamos aqui, letra A, Carlos não poderá frequentar o estágio ministrado pela instituição do ensino superior em que está matriculado. Errada. Apesar de Carlos ter sido investido no cargo de técnico judiciário, tá? Ele poderá frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem. Entretanto, não poderá se inscrever nos quadros da OAB, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 3º do Estatuto. O aluno de curso jurídico que exerça atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Tá? Letra B. Vinícius preencherá os requisitos necessários para ser inscrito como advogado na OAB, caso venha a ser aprovado no exame da ordem. Errada também. Pelo fato de a advocacia ela ser incompatível com a ocupação de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais de registro, é vedada a inscrição de Vinícius nos quadros da OAB. Isso em conformidade com o artigo 28, inciso 4º do Estatuto. Então, o pedido de inscrição de Vinícius seria indeferido. E letra C. Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB cancelada de ofício ou em virtude de comunicação, que pode ser feita por qualquer pessoa. Corretíssima a letra C. Como o cargo de técnico judiciário é incompatível com o exercício, então Fernanda ela vai ter a inscrição cancelada, de acordo com o artigo 11, inciso 4º do Estatuto. Artigo 11 diz o seguinte: cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 4º, passar a exercer em caráter definitivo
atividade incompatível com a advocacia. Parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, nesse caso o 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Tá? Então, letra C, corretíssima. E letra D, Fernanda deverá ter sua inscrição na OAB suspensa, restaurando-se o número em caso de novo pedido. É errada, porque a situação ela trata de uma atividade incompatível em caráter definitivo. A inscrição ela não vai ser suspensa, mas sim cancelada, nos mesmos termos da alternativa. E aí tem mais, tá? Essa suspensão ela é um tipo de sanção disciplinar. E? Então, assim, só para a gente deixar aqui claro, a diferença entre licença e cancelamento da OAB seria: licença, ela vai ocorrer mediante um requerimento justificado quando o profissional ele passar a exercer em caráter temporário, vamos assim dizer, alguma atividade que seja incompatível com o exercício da advocacia, ou se de repente ele venha a sofrer de uma doença mental que considere-se curável. Então a gente fala nesses casos em licença. Agora, quando a gente fala de cancelamento, a gente está tratando de, por simples requerimento, quando houver pena de exclusão, morte, quando exercer atividade incompatível definitivamente ou perder os requisitos para inscrição. Então, a gente está falando de algo realmente incompatível e de forma definitiva, tá? Então, a diferença mora exatamente nesse sentido aí que a gente tratou aqui agora. Então, gente, deixa eu dar para vocês agora algumas recomendações, tá? A gente resolveu aqui 10 questões. 10 questões que eu julgo imprescindíveis, essas temáticas, para que você faça uma boa prova. Tá? Na verdade, eu não quero que você faça uma boa prova, eu quero que você feche a prova. Tá? É isso que a gente quer, né? Eu quero, você quer também. Então, é o seguinte, estuda essas questões e vai como se fosse ampliando. A questão, ela trata da temática, mas ela trata de algum ponto bem importante e bem distinto dos demais. Mas a temática é mais abrangente. Então, você precisa ir abrangendo os. Você pega essas questões e vai abrindo, você vai abarcando os demais tópicos pertinentes a essas temáticas. Então, faz essa revisão que a gente acabou de ver aqui, mas não esquece de ir ampliando e abrindo. Primeira coisa que você faz, pegar essas questões e conferindo na legislação, exatamente o que a gente falou aqui, dá uma lida com atenção, sai grifando, sai marcando, sai escrevendo para memorizar bem, que você vai precisar, de fato, memorizar. E quando terminar de estudar toda essa revisão que a gente fez aqui, seja para você uma revisão que você já estudou no momento, ou não seja uma revisão de um assunto novo, partindo do pressuposto que você não estudou. E aí você parte para a segunda etapa dessa caminhada, que vai ser pegar toda a legislação da disciplina de ética, dar aquela estudada ponto a ponto, junto com o resumo. Enquanto você for lendo esses resumos, direcionados para a prova da ordem, são fininhos, são livrinhos que você consegue facilmente ler em um dia. Você junta essas legislações, separa aqui junto com esse livrinho que você está lendo, vai lendo o livrinho e puxando na legislação, lendo o livrinho com a legislação. Esse link aí que você vai fazer vai te permitir uma memorização muito grande, principalmente para o dia seguinte, que é o que você precisa, num primeiro momento, passar. Depois, quando você estuda isso aqui melhor, para você saber realmente das suas prerrogativas, e qualquer coisa que você queira saber a mais. Mas o objetivo aqui é a prova, e para a prova, o que você estuda na véspera, certamente você vai lembrar.
dia, tá? Então, assim, depois que você conseguir fazer esse link, lendo esse resumo, junto com essas legislações, aí é quando você encerra o resumo, você vai fazer alguma coisa, para um pouquinho, tal. Quando você retomar, aí você já vai direto na legislação. Você pega a legislação, letra de lei pura e simples, vai ler começo ao fim, tudo que for pertinente à matéria, e encerra. Encerra e no outro dia você relaxa um pouquinho antes da prova, pensa em outras coisas, mas eu garanto para você que se você fizer nesse sentido do que eu estou dizendo, esse estudo de véspera, que normalmente eu não recomendo, nunca recomendo, exceto quando a gente está falando da disciplina de ética direcionada para a prova da ordem. Tá? Eu recomendo sim, e vou além. Esse estudo é o que vai fazer a diferença. Essa véspera da prova, no que diz respeito à disciplina de ética, ela vai fazer a diferença, de repente até da sua aprovação, por ter esse peso tão grande. De fato, é a disciplina mais importante para esse momento. Então, assim, a gente está com estratégia. Nesse momento, não estou querendo assim fazer aquele ensino que eu faço sempre, com muita discussão, a gente abrindo para cada um dizer uma coisa. Não, não é isso. Não é aquele mais dialético. Aqui realmente é um monólogo mesmo. Quem está falando aqui é a legislação e a você cabe a memorização para esse momento. É um estudo mais direcionado, é o que você precisa. E eu garanto para você, você vai ter sucesso se você fizer o que eu estou dizendo. Isso, na minha época, se bem que não faz tanto tempo assim, né, gente? Mas assim, já tem um tempinho. Na minha época eu fiz exatamente isso. Exatamente o que eu estou dizendo para você. Até porque, na época nem existia essa disciplina na faculdade. Então, realmente, quando chegava na prova eu não fiz na época, então o contato que eu tive com essa disciplina foi sozinha, em casa. E eu lembro muito bem que eu fiz exatamente o que eu estou lhe dizendo. Então, o que eu estou falando é com propriedade de vivência. Estou falando aleatoriamente, eu estou falando do que funcionou para mim. Eu consegui passar, só fiz essa prova uma vez, graças a Deus, que eu tenho que fazer várias vezes. É o que eu não quero para você, eu quero que você consiga fazer e encerrar essa etapa, não tem para que ficar demorando muito com isso, até porque isso acaba atrapalhando outros planos que a gente sabe que é preciso fazer durante a faculdade, e eu quero que você consiga o sucesso na primeira vez que você fizer essa prova, e te afirmo, no que depender da disciplina ética, essa revisão que a gente acabou agora, ela está super completa, ela trouxe as 10 principais temáticas que eu ouso dizer a você, que vem caindo em todos os anos anteriores, pelo menos nesses últimos 5 anos, a recorrência tem sido desse jeito, baseada no que eu estou falando para você. Agora, gente, a véspera vai fazer a diferença na sua vida. Então, eu garanto que quando chegar na hora da prova, você vai lembrar da professora Marcela. Quando você fizer o que eu estou dizendo, na hora da prova, quando você começar a ler as questões, você começar a marcar, sem nem chegar a ler as outras alternativas, porque é letra de lei direto. É muito direto. Não tem muito o que pensar, não tem muito o que inventar. Se inventar muito, erra, tá? Então, a coisa, ela é muito direcionada. Você vai lembrar de mim. Garanto que você vai lembrar de mim, tá? Eu acho que estudar tem que ser com estratégia. Estudar não, qualquer coisa que a gente faz. É preciso de estratégia. E a estratégia, nesse caso, chama-se véspera de prova. Tá joia? Olha, faz o que eu estou dizendo, depois eu quero saber. Conta nos comentários. Você conseguiu, se realmente deu o resultado que eu falei, se essa véspera nessa disciplina ela faz a diferença. Quero saber isso. Eu quero saber se de fato para você fez a diferença como fez para mim. E isso na minha vida fez total diferença. Lembre-se, não estou dizendo, a professora Marcela não está dizendo que você tem que estudar na sua vida
às vésperas de prova. Aí até tem, que a véspera de prova é o momento da revisão. Mas, sabe, a gente precisa estudar com estratégia e estudar sempre. À medida que a matéria vai sendo dada, você vai estudando. O que eu estou dizendo é que, na disciplina de ética, a véspera da prova, ela é crucial no resultado da tua aprovação, no que tange a essa disciplina que tem o maior peso para essa prova, tá? Não estou dizendo aqui que você vai passar o resto da vida estudando de véspera, não, pelo amor de Deus. Mas, nesse caso, dessa disciplina, não esqueça. Se você estiver assistindo essa live, lembra de mim. Assiste a essa live, a esse vídeo, a essa aula, como você queira chamar, e grava, anota o que eu estou te falando. Véspera de prova. E desejo para você muito boa sorte. Sou a professora titular da disciplina aqui na Faculdade Nova Roma, disciplina de ética, sou a titular da empresarial. Mas, na disciplina de empresarial, não diria o que eu estou dizendo aqui, tá? Diria que você tem que estudar ao longo do curso. Mas, repito, a disciplina de ética, a véspera é a sua melhor amiga. Então, muito boa prova, vá com tranquilidade, vá com calma. Se você tiver essa estratégia, se você realizar essa estratégia, realmente, pegar essa disciplina e destrinchar na véspera o dia inteiro, como eu estou te dizendo, começa por ela. Começa a responder a essa prova pela parte de ética, porque vai estar mais fresquinho na sua cabeça. Quanto mais acesso você tiver, você já está aí com 20% dessa prova resolvida, né? Na sua vida. Então, começa por ela e depois passa para as demais, tá? Espero que você tenha uma aprovação. Caso você não consiga de primeira, também não é o fim do mundo, até porque a gente sabe que tem 3 vezes por ano essa prova. Mas espero de coração que você consiga primeira e que você siga aí essa trajetória, seja a trajetória acadêmica, seja a trajetória dos concursos, seja o que você quiser fazer, com muito brilhantismo, com muita estratégia, com muito estudo, que a gente só consegue as coisas com a efetivação do conhecimento que tem através do estudo, tá certo? Então, foi um prazer estar com você e espero nos comentários aí os resultados das aprovações de vocês. E essa lembrança, no caso da disciplina de ética, a véspera, ela vai ter muito valor, né? Então, um beijo para vocês, boa sorte, fiquem com Deus e espero que vocês brilhem muito. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.